agora a gente vai falar dos tipos de detergentes de acordo com as sujidades. Então, na aula anterior a gente falou das características, o que seria um bom detergente, e agora a gente vai falar dos tipos, tá? Então, você está lembrado lá na nossa aula sobre pH, né? A gente vai reconhecer aqui agora quais são esses detergentes recomendados. O primeiro que a gente vai ver é o detergente alcalino. Quando a gente fala de alcalinos, a gente está falando, lembra de que faixa de pH? Que vai de 7, que seria 7 ao neutro, né? Mas geralmente que tende até 14, tá? Quanto mais próximo a 14, mais alcalino. 7 seria o meio neutro. Então, esses detergentes, o que eles vão fazer? Eles vão deslocar ali os resíduos que estão na superfície, né? Por emulsificação, saponificação e peptização. Esses 3 termos que eu acabei de falar, a gente já viu nas aulas anteriores. Por isso que é importante lembrar. Então, aqui só revisando rapidinho os termos, né? A ação peptizante vai ser o quê? A capacidade de solubilizar proteínas. A ação saponificante vai ser a ação que nós temos dos detergentes de transformar as gorduras em sabões, facilitando então a remoção, né, da sujidade ali no meio. E a ação emulsificante é a ação que corresponde à capacidade de reduzir o tamanho da massa de substâncias gordurosas, que são substâncias mais oleosas, em várias partículas menores, possibilitando então a solubilização em água dos glóbulos ali de gordura, facilitando dessa forma o processo de limpeza. Mas na verdade aqui a gente vai remover resíduo de proteína, resíduo de gordura da superfície, e ele vai poder apresentar ali algumas propriedades germicidas. Não é obrigatório, mas pode apresentar sim. Soluções alcalinas, por exemplo, que a gente tem hidróxido de sódio, são geralmente utilizados aí em detergentes para eliminar sedimentos carbonizados, óleos e gorduras. Esses agentes químicos de limpeza vão facilitar a desnaturação proteica, saponificam as gorduras, né? E possuem atividade bactericida, causando danos à membrana externa, ribossomos, proteínas e ao DNA. Então, olha só, os detergentes alcalinos, eles podem ser clorados para facilitar a remoção do depósito de proteínas, porém o efeito biocida do cloro não é tão efetivo em pH alcalino, tá? Então, a principal desvantagem, né, que a gente tem aí é precipitar íons contidos na água, formação de espuma e um pobre poder de enxágue. Então, a gente tem mais dificuldade, né, para poder fazer esse enxágue. O valor de pH vai variar, que eu falei para vocês, e os mais alcalinos a gente chega até 14, né? Aqui no slide a gente vai ter ali agentes altamente alcalinos, agentes alcalinos suaves. Eu vou passar isso aqui, vou deixar para vocês fazerem a leitura, porque eu quero mostrar isso aqui que está na apostila, no material de leitura de vocês, tá? Lá ele apresenta como alcalino forte e alcalino suave. Tem livros que colocam alcalinos suaves, fortes e extremamente fortes. Quanto a isso, não precisa ficar tão preocupados. A gente vai dividir como está na apostila em alcalinos suaves e alcalinos fortes. Alcalino suave apresenta baixa ação dissolvente de resíduos orgânicos, tem moderada condição de irritabilidade à pele e baixo poder corrosivo. Contém em sua formulação carbonato de sódio, fosfato trissódico e tensoativos. O pH dele, então, vai ser abaixo de 9. Então, vai estar num pH ali entre 8 e 9, né? Vamos colocar assim. O alcalino forte, ele vai estar com um pH próximo a 13. Então, vai estar com um pH bem mais alto. Por isso que ele é forte. Apresenta grande condução de reduzir, de dissolver estruturas das proteínas, das gorduras, dos carboidratos, dos compostos orgânicos. Então, a gente tem exemplos: leite, carne, pescado, né? Empresas que trabalham com esses materiais. Em geral, apresentam na sua composição hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, ou potássio. Eles são tóxicos, irritantes e corrosivos. Aí você vai poder falar para mim, professora, mas você não falou lá na aula anterior que o detergente ideal, ele não tem que ser tóxico, não tem que irritar a pele. Ideal. Eu não falei para vocês que a gente vai chegar nesse detergente ideal. Por isso que a gente tem diferentes métodos de limpeza. Se eu estou trabalhando manualmente, eu vou preferir um detergente alcalino suave. Por quê? Ele vai ter pouca irritação à pele. Eu vou poder colocar uma luva e trabalhar com esse detergente. Mas se eu estou trabalhando com método de limpeza CIP, lembra aquele método? Quem perdeu a aula de método de limpeza, volta lá para assistir essa aula novamente, tá? Esse método de limpeza, a gente não vai colocar a mão ali, né?
Como vocês viram, é dentro das tubulações. Então, aí, nesse caso, a gente pode usar um detergente mais forte, um alcalino mais forte, para poder, então, fazer essa limpeza e desencrustar as tubulações que estão com proteínas, com gorduras, que estão com esses componentes ali dentro, tá bom? Então, depende muito de que método de limpeza que eu vou estar utilizando para poder associar o meu tipo de detergente. E em casa, como a gente pega, né, no detergente, toca, a gente não usa luva para lavar as louças, por exemplo, a gente vai usar um detergente neutro, porque ele não irrita a pele. Então, assim, vai depender muito do meu tipo de empresa, da minha indústria, de que condição que eu estou fazendo esse método de limpeza, para eu poder, então, usar esse detergente. Aqui eu coloquei um texto maior, né, sobre alcalinos suaves, vou deixar para vocês estarem lendo, que está falando basicamente isso que eu estou explicando aqui para vocês, tá bom? E agora a gente vai estudar os ácidos, aí vocês vão ver a diferença do que é o alcalino para o ácido. Esse detergente ácido ele é utilizado para quê? Remoção de incrustações de minerais, como ferrugens, depósitos, calcário, entre outros. Para limpar ferrugem, para limpar depósitos de calcário, pedras de leite, que a gente chama, a gente usa então um detergente ácido, tá? Para fazer essas limpezas e desincrustação de mineral. A gente sabe que o nosso alimento, lá na nutrição, né, que vocês devem ter visto ou estarem vendo, fundamentos da nutrição, o nosso alimento ele é composto por proteína, carboidrato, lipídio, vitaminas e minerais. A gente tem água também. Esses minerais, eles incrustam também, né? Eles também são resíduos, tá? Então, para limpar mineral, a gente usa detergente ácido. Para limpar os outros compostos, como proteína, gorduras, né? Que a gente chama de lipídios, a gente vai utilizar a questão orgânica, né? Produtos orgânicos, a gente vai utilizar, então, um detergente alcalino, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de um detergente para vocês verem, desencrustante ácido para metal. Aqui eu coloquei ali a avaliação, e aí ele coloca aqui uma coisa bem importante, bem interessante, que é o quê? Métodos de circulação CIP em equipamentos, tá vendo? Por quê? Porque ele é ácido, né? Ele vai ser corrosivo. Finalidade, detergência, desencrustação de ácido para limpeza por circulação CIP. Então, lembra que a gente estudou esse método na aula anterior, né? O que é método de circulação CIP? É o Clean in Place, que a gente já viu. Detergentes ácidos. Aqui está na apostila de vocês esse texto. Apresentam condições de dissolver acúmulos de sais de cálcio e magnésio, conhecidos como pedras de leite, pedra de cerveja e óxidos de ferro, presentes, por exemplo, no sangue, aderidos na superfície do contato. Em geralmente são indicados para limpeza de sujidades minerais em sistemas tubulares internos, que é o Clean Placer, que a gente já falou Cleaner in Place, né? Apresentam na sua composição substâncias químicas como ácido nítrico, clorídrico, acético e cítrico, e acrescidos de inibidores de corrosão. Tem pH abaixo de 6, por essa razão eles são corrosivos e em alguns casos apresentam ação desinfetante devido ao pH baixo. Então aqui, devido ao pH muito baixo, a gente viu que a maioria dos micro-organismos, nas aulas anteriores, né, no início ali que a gente falou dos micro-organismos, que eles não gostam de pH ácido. Então, se a gente está usando um detergente ácido, acaba que a gente vai ter a ação de um detergente que vai fazer a limpeza, mas também que vai ter uma ação desinfetante, por causa da acidez muito baixa. Então, dependendo do nível de acidez, a gente vai ter essa ação desinfetante, tá bom? Não é porque o detergente é um desinfetante, mas porque o pH dele acaba funcionando como um bactericida. Então, se ficou alguma dúvida, depois vocês mandem para mim no WhatsApp, perguntem, façam perguntas, se está gerando alguma dúvida em tudo isso que eu estou explicando para vocês. Então, a gente tem lá o detergente ácido e o detergente básico. Básico a gente viu que é para limpar basicamente substâncias orgânicas e ácidos para limpar substâncias minerais, tá bom? Aqui, porque tudo isso que eu acabei de falar é o que está escrito. E eu quero fazer um adendo para vocês lembrarem da questão que a gente falou lá no início, também acho que foi na nossa aula 3, se não me engano, que eu coloquei um quadro com os materiais, né, e o que eles são corrosivos ou não. Por isso que é importante a gente entender que o quê? Eu tenho que entender aonde que eu vou higienizar, que material que eu estou higienizando. É uma mesa de madeira? Né? É uma mesa de inox? É uma mesa de vidro? Será que se eu colocar esse detergente nesse vidro, esse vidro não é corrosivo? Ele não vai corroer o material? E a gente até falou do material inoxidável, que ele é o mais utilizado justamente por essa questão da resistência, tá?
Então, gente, aí uma outra coisa importante aqui, esses agentes ácidos, eles são utilizados para uma situação mais específica do que de modo geral, de uso geral, tá? É uma coisa mais específica ali. Se você trabalha com leite, né, o pessoal que trabalha com leite, a gente tem as chamadas pedras de leite. Na cerveja, tem as chamadas pedras de cerveja, que são geralmente esses materiais, minerais que estão presentes ali na matéria-prima do leite, na matéria-prima que é gerada na cerveja. Então, a gente usa esses ácidos, por exemplo, nessas indústrias para fazer essas remoções. E a gente tem aqui o detergente neutro, que é o que a gente mais conhece, né, para limpeza. Aqui eu coloquei para vocês, ó, um resuminho de tudo isso que eu falei. Agente de limpeza para diferentes tipos de sujidade. Se é inorgânico, vou usar um agente ácido. Se é orgânica, vou usar um alcalino, né? E se não é petróleo. Quando eu estou trabalhando com indústria petrolífera, que não é o nosso caso, mas eu coloquei aqui só a nível de conhecimento, a gente vai usar agentes solventes também para trabalhar aqui, porque o petróleo a gente vai ter maior dificuldade. Mas se não é petróleo, a gente usa agentes alcalinos, tá? Sujidades orgânicas, a gente usa agentes alcalinos. E os neutros, né? Aqui é o texto que está na apostila. Eles não são corrosivos, eles não agridem a pele, eles são muito utilizados em procedimentos de limpeza, onde as sujidades do tipo orgânico estão fracamente aderidas à superfície de contato. Indicada para uso doméstico, que é o que a gente utiliza, o pH próximo ou igual a 7. Geralmente pH 7, que é neutro, eles não são corrosivos, não agridem a pele. Então, o detergente que a gente tem em casa é o detergente neutro, tá? Então, pessoal, esse aqui é um texto que é bem interessante que eu retirei, né, de uma pesquisa científica que fala da questão dos agrotóxicos, dos produtos químicos. E aí, depois vocês leiam todo o texto na íntegra, eu vou dar uma resumida aqui para vocês verem. O médico, esse médico é o Hashimi Takeshi, ele é um consultor científico do centro de pesquisa aqui de Okada, né? Ele observou que ele fez um trabalho sobre os efeitos do uso de detergentes e ele não recomenda o uso de detergentes nem para louças e utensílios de cozinha. Ele alerta aí nesse estudo que mulheres que lavam a louça com detergentes não biodegradáveis têm mais chances de desenvolver câncer de mama. Com base nisso, ele recomenda o quê? Que a gente não lave de forma nenhuma alimentos com detergente. Então, tem muita gente que pergunta para mim, professora, como que higienizo frutas e hortaliças em casa? Eu posso usar detergente? Não, não pode. O certo de higienizar as frutas e hortaliças, ó, depois eu vou deixar um videozinho mais específico mostrando para vocês, mas o ideal é fazer a limpeza de alimentos com solução de hipoclorito, que é feito com uma colher de café, né, do produto granulado para cada 3 litros de água, filtrada ou fervida. Os alimentos devem ser mergulhados por 20 minutos e depois lavados em água corrente. Porque o que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente usa o hipoclorito dissolvido na água para fazer água clorada, e depois que a gente higieniza os vegetais, a gente simplesmente retira daquela água e guarda. E não é correto fazer isso. Toda vez que você for utilizar qualquer substância no seu produto, no seu alimento, você tem que fazer depois a lavagem, né, para retirar, tem que fazer o enxágue, tá? Eu já vi muita gente fazendo, mergulhando tudo certinho, deixa na solução por 20 minutos e depois retira e vai consumir. Não, você tem que enxaguar para depois poder consumir. E existem lojas aí específicas que vendem produtos prontos já para fazer essa diluição, tá bom? Espero que nessa aula vocês entendam, então, as características de um detergente ácido, neutro e básico, tá? A gente chama de alcalino, que é o básico.